Bom, vamos lá para mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou falar para vocês aí como lidar com aquela retenção de líquido e inchaço que incomoda várias pessoas aí. Mas antes de falar aqui na sua alimentação o que pode estar atrapalhando e fazendo com que você retenha líquido, e todo mundo sabe que a primeira coisa é o consumo excessivo de sal, né? O excesso de sal na nossa alimentação. Eu vou falar um pouquinho de algumas condições clínicas que também podem promover esse inchaço aí. E a primeira delas é a hipertensão. Então, as pessoas que têm aí pressão alta têm uma tendência maior de inchar e reter líquido. Outra condição clínica que favorece é alterações hormonais aí da tireoide. E outra condição também que pode promover esse inchaço são alguns polimorfismos genéticos. Mas aí vocês vão me perguntar o que são polimorfismos genéticos, Nutri? Polimorfismos genéticos são deficiências na função de algumas enzimas, por exemplo, que passam a não desempenhar o papel que elas deveriam desempenhar. Eu vou dar um exemplo aqui, que é o polimorfismo genético da metilfolato redutase, que é a enzima que converte a vitamina do complexo B, chamada ácido fólico, que é a B9, na sua forma ativa, que é o metilfolato. Então, as pessoas que têm aí esse polimorfismo, essa deficiência no funcionamento dessa enzima, vão ter aí um metabolismo mais lento, vão ter uma maior retenção de líquido e mais dificuldade também para emagrecer. Mas aí vocês vão me perguntar, Gabi, como que eu faço para saber se eu tenho ou não esse polimorfismo genético e se isso aí pode ser uma das causas do meu inchaço? Bom, a primeira coisa é através dos testes genéticos você tem como saber. Mas se você não tem um teste genético, uma das formas também de você detectar aí se você tem esse polimorfismo ou não é a tendência a ter trombose aí na sua família ou trombofilia. Se você tiver essa tendência aí na sua família, provavelmente pode ser que você tenha esse polimorfismo, mas para afirmar com certeza, o teste genético é que vai dizer com certeza. Mas agora eu vou falar aqui para vocês sobre o que na sua alimentação pode estar aí fazendo com que você retenha líquido. Mas antes de continuar, se você está gostando desse vídeo, dá aí o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos e salva para ver depois. Então vamos ao que interessa e vamos lá falar aí o que na sua alimentação pode estar fazendo com que você retenha aí muito líquido. A primeira coisa que eu falei aqui no início do vídeo é o excesso de sal na alimentação, o excesso de sódio. Mas será que o sódio ele está presente somente no sal? Não. Aqueles alimentos industrializados que a gente consome, se você consumir alimentos com muito sódio, sempre olhar aí na embalagem o teor de sódio, refrigerantes, principalmente aqueles zero aí, que muita gente está acostumado a tomar aí para evitar o açúcar e o excesso de calorias, mas por outro lado tem esses refrigerantes têm muito sódio, os temperos prontos, os alimentos industrializados no geral costumam ter aí bastante sódio, além do sal. E aí o que acontece? Nós temos água no interior da célula, nós temos água fora da célula e nós temos água circulando na nossa corrente sanguínea. E quando a gente consome muito sódio, o que vai acontecer? Alimentos muito salgados ou alimentos industrializados muito ricos em sódio, você vai ter mais sódio fora da célula. E aí o seu corpo vai ter que fazer o quê? Vai ter que reter a água para que haja um equilíbrio, porque nós temos o sódio fora da célula e nós temos potássio dentro da célula. E no nosso organismo precisa haver um equilíbrio aí da bomba de sódio e potássio entre esses minerais. Então o corpo vai reter água para que haja esse equilíbrio entre esses dois minerais. Uma das coisas que ajuda muito quando você acaba exagerando aí no consumo de sal é beber bastante água, porque a água vai ajudar a fazer esse equilíbrio aí
e diminuir essa retenção, esse inchaço. Um outro detalhe importante é que os alimentos, eles têm um pH, então esses alimentos industrializados, as frituras, os doces, a proteína animal, são alimentos mais ácidos e o nosso sangue também tem um pH, que é um pH mais alcalino, que tem que ficar ali em torno de 7 para que o nosso corpo funcione da forma adequada e esteja em equilíbrio. Então, se você se alimenta mal, consome muitos alimentos industrializados, frituras, doces, excesso de açúcar, esses alimentos ácidos também vão fazer com que o seu sangue fique mais ácido e aí o seu corpo, para equilibrar esse pH, essa acidez também gera uma inflamação no corpo e aí para equilibrar esse pH o corpo também vai reter líquido. O que mais, Gabi, que eu posso incluir aí na minha alimentação para melhorar o inchaço, né? Quais outros nutrientes que são importantes? Eu acabei de falar aí do equilíbrio de sódio e potássio, então vamos incluir na alimentação os alimentos ricos em potássio. Quais são eles, Nutri? O abacate, água de coco, as folhas verdes escuras, como a couve, o espinafre, a banana, a batata doce, a beterraba, os peixes, as leguminosas. Vocês podem também incluir os alimentos diuréticos e ricos em água, como a melancia, o kiwi, o melão, o limão, que também é fonte de potássio e vai ajudar, o pepino, o alface, o abacaxi, o gengibre. Outra coisa também, além da água que eu falei aqui, é incluir esses alimentos aí, além desses alimentos ricos em água, é incluir também os chás na rotina, aqueles chás mais diuréticos, como o chá de carqueja, o chá de cavalinha, o chá verde, o chá de hibisco. Só muito cuidado com o chá verde para não exagerar na quantidade quem tem a pressão alta. E para quem tem gastrite, aí eu recomendo evitar devido ao teor de cafeína do chá verde. Voltando a falar do potássio, as frutas secas também são ricas em potássio, como a tâmara, o damasco, a uva passa. E o potássio é um mineral super importante para o nosso corpo, tanto para a condução de impulsos nervosos quanto para o controle dos nossos batimentos cardíacos. Além do potássio, as vitaminas do complexo B também são muito importantes no controle do inchaço e da retenção de líquido. Onde eu encontro vitaminas do complexo B, Gabi? Vamos lá. Você vai encontrar no abacate, nas folhas verdes escuras, como a couve e o espinafre, nas castanhas, como a amêndoa, a castanha do Pará, as nozes, o amendoim, e você vai encontrar também na batata e na levedura nutricional. Aliás, a levedura nutricional é aí um alimento completíssimo, tá? Ela, além de ser rica em vitaminas do complexo B, ela contribui para o aumento da nossa imunidade e também para a manutenção da nossa homeostase intestinal, para o equilíbrio do nosso intestino. E é um alimento que você encontra em lojas de produtos naturais, é bem fácil de encontrar. E para fechar os nutrientes aqui que são importantes para melhorar a retenção de líquido, inchaço eu não poderia deixar de falar do magnésio, o mineral mais importante aí que a gente tem no nosso corpo. Se eu fosse escolher um para suplementar, eu escolheria o magnésio, porque ele participa de todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo praticamente. Ele ajuda na produção de serotonina, que é um neurotransmissor relacionado à sensação de bem-estar, de melatonina, que é o hormônio do sono, que ajuda a melhorar a qualidade do sono. Ele ativa a vitamina D, ele participa da saúde do nosso sistema nervoso, relaxamento muscular, enfim. O magnésio é um mineral super importante e ajuda também a controlar esse fluxo de líquidos no nosso corpo e diminuir a retenção de líquido. E aí vocês vão me perguntar, mas Gabi, quais alimentos são fonte de magnésio? Ó, o abacate, as folhas verdes escuras, como a couve e o espinafre. Então, esses alimentos, esses três alimentos, abacate, couve e espinafre, eles têm tanto potássio quanto vitaminas do complexo B e o magnésio. O farelo de aveia, o arroz integral, a beterraba, as castanhas, as sementes, como a semente de abóbora, o gergelim, a semente de girassol,
Eu falo muito para os meus pacientes colocar aí as sementes na salada, né, que também são fonte de fibras, gorduras boas, vão ajudar também na manutenção da saciedade. Então, o magnésio é um mineral super importante que pode ajudar vocês também a controlar esse inchaço. E um outro detalhezinho muito importante, gente, é o consumo de bebida alcoólica. O consumo de bebida alcoólica, ele realmente contribui para que você enche e retenha mais líquido. Então, naquele dia que você acaba bebendo aí, o que é ideal? É sempre você alternar com a água, porque você vai acabar reduzindo o consumo da bebida alcoólica e aumentar o consumo de água após esse consumo de bebida também, que vai ajudar a diminuir essa retenção de líquido e esse inchaço. Uma outra coisa que as pessoas me perguntam muito é a questão do suco verde, né? O suco verde, ele ajuda a diminuir essa retenção de líquido, porque normalmente você põe a couve, que é rica nos três nutrientes que são importantes para o controle da retenção, como o potássio, vitamina do complexo B e o magnésio, que eu falei aqui. Você tem o limão, que é rico em potássio. Normalmente a gente coloca o gengibre, que tem ação anti-inflamatória. A gente coloca também uma fruta que é rica em água e ajuda a drenar esse excesso de líquido, como pode ser o abacaxi, pode ser o melão, pode ser a melancia. Então, o suco verde também é um potente aliado aí para diminuir a retenção de líquido. Mas claro que é preciso olhar aí para todos os fatores que influenciam, e se você fez tudo isso que eu falei, provavelmente você pode ter aí algum dos problemas que eu falei no início do vídeo, como a hipertensão, algum problema da tireoide ou um polimorfismo genético, como o polimorfismo da metilfolato redutase. E sempre avaliar, né, gente, o que será que tá me atrapalhando e tá fazendo com que eu retenha mais líquido? Será que é o meu estilo de vida, a minha alimentação que tá muito ruim, com alimentos muito ácidos? E se a gente for parar para pensar, os alimentos mais alcalinos são aqueles alimentos mais naturais, né? São as frutas, verduras, legumes, sementes, castanhas, os peixes. Então, quanto mais natural for a sua alimentação, menos líquido você vai reter e mais saudável você vai ser. Se é a falta de atividade física, então de repente você está aí sedentário, sedentária, precisa fazer atividade física para ajudar a drenar esse excesso de líquido. Então, todos esses fatores aí influenciam. Espero que eu possa ter colaborado aqui para ajudar todos vocês. E semana que vem tem mais vídeo aqui no canal. Beijos da Nutri.